Jonas Varela na internet, no YouTube. Continuaremos hoje a leitura da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, no livro dos Atos dos Apóstolos, O Caminho da Missão. Quinto livro número 5 do Novo Testamento. Se inscreva no nosso site, no nosso canal Jonas Varela, na internet do YouTube. Nós contamos apenas, no momento, com 4 inscritos. Vamos para a leitura de hoje, continuando a leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, no seu quinto assunto, as missões de Paulo, no seu capítulo 18, em todos os seus 28 versículos. Primeiro tópico: nascimento da comunidade de Corinto. A seguir, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Encontrou aí um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que acabara de chegar da Itália com sua esposa Priscila, pois o imperador Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo entrou em contato com eles e, como eram da mesma profissão, fabricantes de tendas, Paulo passou a morar com eles e trabalhavam juntos. Todos os sábados, Paulo discutia na sinagoga, procurando convencer judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou inteiramente à palavra, testemunhando diante dos judeus que Jesus era o Messias. Mas, por causa da resistência e blasfêmias deles, Paulo sacudiu as vestes e disse: vocês são responsáveis pelo que acontecer. Não tenho nada a ver com isso. De agora em diante vou me dirigir aos pagãos. Então Paulo foi para a casa de um pagão adorador do Deus único, certo Tício Justo, que morava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, acreditou no Senhor com toda a sua família, e muitos coríntios que escutavam Paulo acreditavam e recebiam o batismo. Uma noite o Senhor em visão disse a Paulo: não tenha medo, continue a falar, não se cale, porque eu estou com você. Ninguém porá a mão em você para lhe fazer mal. Nesta cidade há um povo numeroso que me pertence. Assim, Paulo ficou 1 ano e meio entre eles, ensinando a palavra de Deus. Segundo tópico: cristianismo, subversão política? É uma pergunta. Na época em que Galião era procônsul, na Acaia, os judeus se insurgiram em massa contra Paulo e o levaram diante do tribunal, dizendo: este homem induz o povo a adorar a Deus de modo contrário à lei. Paulo ia tomar a palavra quando Galião respondeu aos judeus: judeus, se fosse por causa de um delito ou de uma ação criminosa, seria justo
que eu atendesse a queixa de vocês. Mas, como é questão de palavras, de nomes e da lei de vocês, tratem disso vocês mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E Galião os mandou sair do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. E Galião nem se incomodou com isso. Terceiro tópico: visita às comunidades. Paulo permaneceu ainda vários dias em Corinto. Depois despediu-se dos irmãos e embarcou para a Síria. E embarcou para a Síria, em companhia de Priscila e Áquila. Em Cencreia, Paulo raspou a cabeça, pois tinha feito uma promessa. Quando chegaram a Éfeso, Paulo os deixou e entrou sozinho na sinagoga, onde começou a discutir com os judeus. Estes pediam que ele permanecesse mais tempo, mas Paulo recusou. Todavia, ao despedir-se, falou: voltarei de novo para junto de vocês, se Deus quiser. E partiu de Éfeso. Desembarcando em Cesareia, foi saudar a igreja e depois desceu para Antioquia, onde permaneceu por algum tempo. Em seguida partiu de novo, percorrendo sucessivamente as regiões da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Quarto tópico: a comunidade instrui um líder. Chegou a Éfeso um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria. Era homem eloquente, instruído nas Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e, com muito entusiasmo, falava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus, embora só conhecesse o batismo de João. Ele começou então a falar com muita convicção na sinagoga. Ao escutá-lo, Priscila e Áquila o tomaram consigo e, com mais precisão, lhe expuseram o caminho de Deus. Como ele estava querendo passar pela Acaia, os irmãos o apoiaram e escreveram aos discípulos que o acolhessem bem. Graças à iniciativa divina, a presença de Apolo foi muito útil aos fiéis. De fato, ele rebatia vigorosamente aos judeus em público, demonstrando pelas Escrituras que Jesus é o Messias. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades, meus irmãos. Hoje
Continuaremos a leitura, faremos agora as explicações do capítulo 18, versículos 1 a 11. A fundação da comunidade de Corinto foi uma das obras mais importantes de Paulo e marcou o caminho do cristianismo para o Ocidente, conforme instrução à primeira carta aos Coríntios. Trata-se de uma nova etapa. O apóstolo rompe com os judeus e se dirige aos pagãos. A comunidade nasce na casa de um pagão e não na sinagoga. A visão mostra que a infidelidade do povo judeu dá lugar a um povo numeroso, formado de pagãos convertidos, e que nenhuma posição poderá anular o projeto de Deus. Nenhuma oposição, repetindo, e que nenhuma oposição poderá anular o projeto de Deus. De Corinto, Paulo escreveu as duas cartas aos Tessalonicenses, que são os escritos mais antigos do Novo Testamento, versículos 12 a 17. Os judeus investem novamente, conforme nota em Atos 17, 1 a 15, para jogar os cristãos contra o poder romano. Fazem uma acusação ambígua que lembra o processo contra Jesus. Roma reconhecia a lei judaica como lícita. A subversão contra a lei judaica seria, portanto, subversão política. Versículos 18 a 23. Enquanto os judeus o acusam de ir contra a lei, Paulo faz uma promessa que terminará de cumprir exatamente em Jerusalém, conforme Números 6, meia dúzia, 13 a 21. O apóstolo observa fielmente a lei e a religião judaicas para defender a liberdade dos pagãos em relação a elas, conforme Atos 21, 15 a 26. Áquila e Priscila formam o núcleo da futura comunidade de Éfeso, versículos 24 a 28. Apolo é orador persuasivo e realiza bom trabalho, demonstrando que Jesus é o Messias. Embora seja muito culto e tenha muito a dar, sua base cristã é incompleta e ele precisa ser instruído por membros da comunidade de Éfeso. Ele vai para Corinto, onde futuramente haverá problemas, conforme 1 Coríntios 3, 5 a 10. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades, meus irmãos. Concluímos aqui a leitura das explicações do capítulo 18 em todos os seus 28 versículos. Voltaremos no próximo vídeo com a continuação da leitura do livro dos Atos dos Apóstolos no seu capítulo 19. Concluímos a leitura do capítulo e as explicações, né? Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades, até lá, capítulo 18.